Josué capítulo 24, versículo 9. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. Querido irmão, é impressionante a quantidade de pessoas entre nós que servimos a Deus que ainda sofre, que ainda tem medo de maldição, tem medo de feitiçaria, tem medo de praga. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que para aqueles que servem a Deus com sinceridade não existe maldição, não existe feitiçaria, não existe praga alguma que possa lhe atingir. Nesta passagem bíblica, o Senhor Deus, através de Josué, está relembrando o povo de Israel sobre o que aconteceu nos dias em que o povo estava peregrinando, saindo do Egito, em direção à terra prometida. Quando um rei contratou um homem para que este homem viesse amaldiçoar a Israel, viesse trazer dificuldades para Israel se utilizando de encantamentos, de feitiçaria. Isso está relatado no livro de Números, a partir do capítulo 22. Porém, nós vemos o que Deus fez. Deus pegou aquele mesmo homem que fora contratado para amaldiçoar a Israel e fez com que ele abençoasse publicamente o povo de Deus, o povo de Israel. Em Números capítulo 23, versículo 8, este homem diz: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Em Números capítulo 23, versículo 23, ele volta a repetir: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado? Observe que é impossível que qualquer maldição venha sobrecair sobre o povo de Deus, se este povo estiver servindo a Deus com sinceridade. Ainda que alguém contrate o mais terrível de todos os feiticeiros para te amaldiçoar, isso será em vão se você estiver na presença do Senhor nosso Deus. Então nós não temos o porquê ficarmos realizando e até mesmo participando de campanhas de quebra de maldições, porque sobre o povo de Deus não existe maldição alguma, pelo que Jesus na cruz do Calvário se fez maldito por nós e levou toda a maldição, e agora somos abençoados através da obra e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Em Números capítulo 23, versículo 21, Balaão volta a dizer: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve aclamação de um rei. Observe estas palavras: o Senhor seu Deus é com ele. Observe que a presença de Deus conosco é o que resulta, é o que traz a bênção. Nós não precisamos correr atrás da bênção. A bênção está na presença do Senhor nosso Deus. Agora observe o que ele diz em Números 23, 21, nas primeiras palavras do versículo: não viu iniquidade em Israel. Este é o segredo da bênção sobre o povo de Deus: não haver iniquidade sobre ele. A palavra do Senhor nosso Deus em Isaías capítulo 59, versículo 1 e versículo 2 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Observe que a única coisa que pode atrair maldição para o povo de Deus é o pecado, porque o pecado afasta o Senhor Deus do seu povo. E quando o Senhor Deus se afasta do seu povo, ele vai, e junto com ele vai a proteção, vai a bênção. E o povo de Deus então fica desprotegido. Aí sim, o adversário tem toda a liberdade para vir e trazer dificuldades e maldição para o povo de Deus. Mas enquanto o povo de Deus estiver fiel à sua santa presença, nós podemos ficar tranquilos, ainda que alguém use de palavras que venham contra nós na tentativa de nos amaldiçoar, de trazer dificuldades para a nossa vida. O Senhor Deus, como ele mesmo disse, não vai ouvir, pois está escrito em Josué, capítulo 24, versículo de número 10. Porém, eu não quis ouvir a Balaão. Observe que não adianta fazer feitiçaria, muito menos oração contrária aos propósitos de Deus em nossas vidas, se nós estivermos fiéis a Ele. Pois a palavra diz em 1 João, capítulo 5, versículo 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deus não vai ouvir a oração ou a maldição de alguém contra os seus filhos, se os seus filhos permanecerem fiéis à sua santa palavra. Deus apenas ouve, Deus apenas atende a oração abençoadora, a oração que traz bênção sobre as nossas vidas. Por isso, podemos ficar tranquilos. O Senhor nosso Deus não permitirá que o inimigo traga maldição sobre nós. O Senhor nosso Deus não permitirá que nenhuma pessoa seja próspero em sua oração contrária a nós. Em Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 8, a palavra de Deus diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aí a palavra segue dizendo: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Querido irmão, durma em paz, fique tranquilo. Enquanto você estiver servindo a Deus com sinceridade, nenhuma maldição, nenhuma praga chegará à sua tenda. Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.